Gente, ó, para quem... deve ter gente que não conhece a Tati, deve ter gente que não me conhece. Então, Tati, se apresenta aí, Tá. fala... A ideia da live foi da Tati. É a primeira vez que eu tô fazendo isso na vida. Nós duas, né? Porque eu também tenho minha nova vocação para blogueira. Mas a Ju é uma amiga muito, muito querida que me socorre nos meus momentos de angústia financeira. E além de participar de várias emoções fortes comigo no nosso mais querido clube de regatas do Flamengo. E ontem a gente estava trocando uma ideia sobre os cenários, enfim, o cenário, né, de como lidar com essa questão de pandemia. Só um parênteses antes, tá, gente? Olha, ninguém aqui é contra quarentena, cuidar das pessoas, se cuidar, ficar em casa, etc. Mas disso, de ficar em casa, de paralisar tudo, advém uma série de consequências e a gente é obrigado a pensar nelas porque elas têm reflexo no nosso dia a dia. E um desses reflexos é o reflexo econômico, né? E ontem a nossa conversa foi muito por conta disso. Eu tinha um monte de dúvidas e incertezas com relação ao tema. Acho que a gente não tem, salvo algumas pessoas que se interessam muito sobre o tema, o público em geral, mesmo o pessoal de classe média, classe alta, não tem acesso a uma educação financeira desde de pequeno e tal. Então, a Ju é uma pessoa que tem um diálogo super tranquilo, super fácil. Eu acho que podia dar uma luz nesse momento que tem tantas dúvidas, onde o mercado está oscilando, o que a gente faz com o dinheiro, o que a gente não faz com o dinheiro, como é que a gente pode, de uma forma inteligente, passar por isso sem sentir tanto o baque das consequências disso, né? E aí, por essa razão, eu convidei a Ju, mas eu não sou da área de economia, eu sou advogada, sou criminalista, não tem nada a ver. Bom, de alguma forma acabo tendo, mas... Mas é empreendedora, né, Tati? Tem pois sou dona do meu escritório, como vários amigos meus. Ontem, inclusive, a gente fez agora está na fase das lives, né? A gente fez um encontro virtual, que eu acho muito chato isso, porque eu gosto de gente. E aí a angústia de todos nós era como é que a gente vai passar por isso tudo, manda embora, não manda embora, demite, não demite. As nossas estruturas são estruturas pequenas e a gente, pelo menos os 7 que estavam participando ali, são as pessoas que tinham, enfim, algum planejamento financeiro para ter um fôlego para alguns meses. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade por N questões, né? Ou por falta de cultura, ou porque teve alguma emergência e precisou usar o dinheiro, ou porque resolveu fazer uma viagem já que estava tudo tranquilo e tudo planejado e de repente surgiu essa situação. Então a ideia era, eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que a Ju pode começar primeiro se apresentando, porque estou vendo aqui que tem várias pessoas que talvez não a conheçam. E aí depois a gente começar, se alguém quiser fazer pergunta também, tiver alguma dúvida, ficar à vontade. Vamos lá, então. Bom, Tati, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que uma das coisas positivas da quarentena de todo mundo é que a gente está sendo obrigado a aprender novas tecnologias, né? Então, eu nunca tinha visto o Zoom na minha vida, live do Instagram, a gente está aprendendo um monte de coisa. Depois eu fiz um roteirinho aqui com 8 pontos, aí, Tati, pode me interromper à vontade. Mas uma das coisas que é positiva é isso, né? A gente está longe fisicamente, mas acho que mais perto em outros aspectos, né? Então, assim, primeiro me apresentando, eu sou economista de formação, trabalhei 15 anos no mercado financeiro em gestoras de fundos de ação. Então, eu sei bem como é que é essa história aí de volatilidade da categoria de ativos ações. E há 5 anos, em 2015,
Eu fiz a prova para tirar o certificado do CFP, que é Certified Financial Planner, que é um certificado reconhecido no mundo inteiro para pessoas que querem fazer planejamento financeiro. Lá no escritório que eu sou associada, a gente faz planejamento financeiro de pessoa física, mas é óbvio que a gente tem que olhar para a empresa também, principalmente o pequeno empresário, né? O pequeno empreendedor. Então, assim, e o planejador financeiro, ele trabalha com vários profissionais. Quando a gente vai fazer o planejamento da vida de uma pessoa, a gente precisa de um contador, de um advogado, se não for da área tributária ou da área, né, da Tati, vai ser da área de família, a gente precisa de advogados de várias áreas, a gente precisa muitas vezes de psicólogos, porque às vezes a pessoa está passando por um momento ali de divórcio, morte do cônjuge. Então, o planejador financeiro gosta de trabalhar de forma multidisciplinar. Então, eu estou sempre falando com advogados, então, de vez em quando eu converso com a Tati também sobre questões jurídicas e outros profissionais. Então, assim, antes da gente entrar nas finanças propriamente ditas, bom, todo mundo sabe que a gente está passando por um momento difícil. Eu não vou falar aqui como passar pela quarentena, porque já deve ter 1 milhão de lives sobre isso. Um dos memes mais engraçados que passou, acho que hoje, foi: tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro. Mas, assim, eu acho assim, que a gente tem que tentar tirar o melhor disso. Então, vamos aproveitar para estudar, vamos aproveitar para ler. Para quem tem filho fica um pouco mais difícil. Mas vamos aproveitar e, assim, sei lá, acho que não pela primeira vez, mas em muito tempo eu não vejo as pessoas tão preocupadas com conceitos que a gente já fala há muito tempo no planejamento financeiro, que é reserva de emergência, para que serve a parte da renda fixa com liquidez, porque existe renda fixa sem liquidez também. Então, vamos aproveitar que está todo mundo, pelo menos teoricamente, em casa há muito tempo, para estudar um pouco mais de finanças. Você não vai virar um expert em 3 meses, mas tem muita coisa legal na internet. Depois, quem tiver interesse, eu posso mandar. O site do Banco Central é excelente, tem cartilha, tem passo a passo do planejamento, de como sair da dívida, de como fazer o seu orçamento. Eu estou vendo um monte de pessoas que são referência na área, oferecendo cursos gratuitos. Então, Gustavo Cerbasi, o Maurício Benvenuti, do startc.com, cursos que eram caríssimos e estão sendo oferecidos ou de forma gratuita ou com preço muito reduzido. Coursera, e aí saindo um pouco das finanças, tem 2.500 museus que estão oferecendo tours virtuais. Quem quiser procurar, é só botar 2.500 museus no Hyperallergic, que é um site. Descobri até que tem a dedanha online. Tem no Stop Ops. Depois, quem quiser, eu mando os links. Ajuda então, a passar o tempo, pelo menos, né? Se você ficar estressado com o dinheiro, você vai fazer a dedanha. Bota seu filho para jogar dedanha com os coleguinhas da turma e você vai ler alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa boa na internet. E aí, eu gosto de lembrar, assim, não fica espalhando fake news. Quando você recebe alguma coisa, vai tentar checar a fonte, né? Ontem saiu uma matéria, porque o projeção de crescimento do PIB para 2020 é 0%. Será que é isso mesmo? O relatório do Banco Central sobre isso, sobre a inflação, saiu ontem. Então, vai ler o relatório do Banco Central mesmo. É um relatório fácil de ler. Você não precisa... Tem um resumo. Essa era a minha pergunta. Tem um resumo. Lógico que você não precisa ler todas as páginas, no final tem um resumo, mas se interessa, tipo, o que significa que o PIB não vai crescer?
qual a projeção da inflação, a gente vai falar sobre isso na parte de finanças. Então, aproveita para estudar, que tem um monte de coisa boa na internet de forma gratuita ou muito barata, né? A outra eu já falei, que é aprender novas tecnologias. Todo mundo está sendo forçado a isso, eu acho muito bom. O Maurício Benvenuti falou de um artigo que saiu no Washington Post, que eu recomendo também, que é The New Economy After the Coronavirus. Só procura lá também, bota Washington Post New Economy. Tem um monte de coisa legal, assim, que eu não sabia. Existe o Netflix Party para você ver filme com amigos. Todo mundo junto? Trello. Oi? Todo mundo junto no Netflix? Assistir filme junto, assim, umas coisas que já existiam, ninguém criou nessa última semana, sabe? O Trello, que é para monitorar times que estão trabalhando em lugares diferentes. Então, tem um monte de coisa que a gente está aprendendo e que já até existia, né? E antes da gente entrar nas finanças, para o empreendedor, a Tati me perguntou ontem que ela não sabe, né, como é que vai ficar a receita. Vários profissionais estão sem saber como é que vai ser, né, daqui para frente. Tem profissional que não tem muito jeito, né? Tipo, fisioterapeuta. Até eu vi hoje o meu fisioterapeuta mandando os exercícios para os clientes. Acho que até fisioterapeuta consegue. Alguns não conseguem, né? Mas eu já vi maquiador fazendo live, ensinando a se maquiar. Então, quem pode? Advogado, planejador financeiro, contador, pode tirar dúvidas sobre declaração de imposto de renda, por exemplo. Tenta produzir conteúdo, né? Para você lembrar as pessoas quem você é, assim, o ser humano que você é, a pessoa que você é, e que está por trás do seu negócio. Quando isso passar, talvez ela te... a bateria está acabando, mas vou botar aqui para vou pegar um carregador aqui. Então, assim, produza conteúdo e se conecte com as pessoas, porque quando isso passar, provavelmente vocês vão fazer negócios. Aí eu dei um exemplo ontem para a Tati de uma advogada que trabalha com a gente, que fez um vídeo falando como fazer testamento agora, nesse momento, né? Porque você geralmente precisa de testemunhas, você não pode encontrar as testemunhas. Então, como é que você faz nesse caso? Quem quiser olhar, a Ana Luísa Nevares fez esse vídeo. Então, a primeira coisa é isso, os profissionais produzirem conteúdo e conversarem com as pessoas, né? Para, pelo menos, a gente manter a sanidade mental e continuar minimamente trabalhando. E a outra coisa que eu conversei ontem com a Tati também é que agora é hora de negociar e renegociar. Ou seja, renegocia seu aluguel da sua sala, negocia com a sua empregada. Olha, vou te pagar um mês, esse mês próximo tudo, no outro mês vou te pagar 80%. Negocia com todo mundo. Aluguel, prestadores de serviços. As escolas estão dando desconto de 30%, curso de inglês e tal. É hora de negociar. Os bancos estão dando crédito mais barato, mas antes de entrar na dívida, para quem não tem reserva financeira, negocia. A melhor coisa nesse momento é conversar com as pessoas. Então, esse é o outro ponto que eu queria falar. E falei com a Tati também que é hora de rever custos, né? Tá todo mundo angustiado dentro de casa, mas qual é o lado positivo disso? A gente não vai viajar tanto esse ano, sabe-se lá quando é que a gente vai conseguir viajar. Então, de repente, o seu orçamento de 2020 vai ficar ali mais, a parte do custos vai ficar menor, porque você não vai viajar tanto. Tem gente que está pedindo comida, e aí tem que tomar um pouco também de cuidado para não estourar o orçamento nessa parte. Mas aproveita para rever seus custos. Quem já está fazendo imposto de renda, todo mundo acha fazer declaração de imposto de renda chato,
mas é a hora de você rever seus custos. Porque se você olha quanto que você tinha no final de 2018, quanto que entrou em 2019, quanto você acabou o ano, você consegue ver quanto você gastou em 2019. Então, para olhar quanto que você gastou em viagem, quanto você gastou em roupa, em obra, em, sei lá, olha o que você gastou e vê se você consegue, se você estiver querendo, né, fazer um patrimônio. Sim. Talvez você já tenha um patrimônio e só precisa controlar quanto você pode gastar por mês. Então, é hora de rever custos também. É uma boa hora para fazer isso. Tati, quer falar alguma coisa antes da gente entrar nas finanças? Não, o pessoal estava aqui perguntando se já tinha começado, se não tinha começado. Eu estava confirmando aqui o horário, realmente a gente ficou na dúvida entre 5 e 6 e acabou. Uma disse que era 5, outra disse que era 6. Pega lá o carregador. Gente, e quem tiver interesse pode fazer pergunta, tá? Tem algumas pessoas confirmando comigo aqui o horário se era 5, se era 6, mas como a gente está no 5h30, então tá no meio termo e, enfim. O Bruno acho que tinha colocado uma pergunta aí mais para cima, eu não consegui rodar, mas eu anotei aqui. Ele perguntou se o mundo estava empobrecido nesse período, se isso significa um empobrecimento do mundo, ou a crise. Bruno, né? O que perguntou. Isso. Bruno, como eu falei, não sei se você já estava aí, mas o Banco Central revisou a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 0%. Ou seja, não vai ter crescimento do PIB. Lógico que a gente vai ter, não sei se a gente vai falar em pode falar em empobrecimento, mas com certeza a gente pode falar em crescimento, sei lá, praticamente 0, né? Porque a gente vai ter, a gente já tem muitos setores praticamente estagnados, companhia aérea, turismo, totalmente parado. A gente tem muitas empresas que vão perder receita, não tem jeito. A gente tem, somado a tudo, a gente teve ali no começo da pandemia uma questão de guerra de preço do petróleo, então Petrobras sofreu muito ali com a guerra de preço entre Arábia Saudita e Rússia. Então, assim, se você for olhar do ponto de vista do Ibovespa, né, que teve aí uma queda de 30%, a gente não pode dizer que as empresas passaram a valer 30%, 50%, teve dia que estava caindo 50%, não pode dizer que as empresas passaram a valer metade. Os gestores de ações, né, que compram empresas com um approach de comprar empresas pelo valor intrínseco dessas empresas, estão projetando que algumas empresas vão perder muito no curto prazo, né? Elas vão ter ali receitas muito menores. Mas eu estava falando ontem para a Tati, em termos de precificação na Bolsa, isso vai voltar em algum momento. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, 1 ano, 2, mas vai voltar. Mas a gente com certeza vai ter aí quase todos os países com crescimento perto de 0 do PIB. E tem outros setores que estão se dando bem, né? A Amazon anunciou a contratação de 100 mil pessoas, porque o número de pedidos aumentou absurdamente. Né? Deu uma travada, Ju. Alô, tá Amazon ouvindo? Tá bem? Oi, eu parei na Amazon, deu uma travada. Tá. A Amazon anunciou a contratação de 100 mil pessoas recentemente. Garantindo patrocínio, hein? Porque aumentou muito o número de pedidos. Com certeza os produtores de álcool gel estão estudando bem também. Luvinhas, né? Então, assim, e a gente, mal ou bem, a gente hoje teve anúncio de várias medidas, né, de liberação de recursos para pequenas e médias empresas, via BNDES, via Caixa,
Isso, obviamente, não vai ser suficiente para estimular a economia. Já foi tentado com a taxa Selic baixou já para 3,75 há umas 2, 3 semanas atrás. Vai ter uma injeção enorme de capital aqui nos Estados Unidos, né? Vários governos anunciando injeção de recursos nas economias, mas é para o básico ali, não para consumo em todos os setores. Então, você falou... O Thales está falando que a Amazon teve crescimento de 2%. Acho que é pouco até, né? Ainda está nesse período. Bom, mas agora para o período qualquer coisa é positivo, né? 0,5 positivo é mais que bom, né? Não sei se você quer entrar, a gente entra nas finanças agora, Tati, ou você quer perguntar alguma coisa? Não, dentro disso que você estava falando, existe algum sinal de estimativa de tempo para recuperação de bolsa ou dos demais mercados, assim? Tati, ou vocês não conseguem nem pensar nisso agora? Não dá para saber. Não dá para saber porque, assim, o que vai determinar a volta da nossa vida ao normal é a tal da curva do número de casos, né? E, assim, a gente está ouvindo, não vou aqui entrar no mérito de isolamento horizontal, vertical, nada disso, que eu não sou da área, não tenho que dar palpite nesse assunto, mas as coisas vão começar a voltar ao normal na hora que a curva tiver uma inflexão, né? A curva vai subindo de casos de contaminação na hora que ela começar a descer. E a gente não sabe quando vai ser isso. Na China as coisas estão começando a reabrir. Eu li ontem que os pontos turísticos da China iam reabrir, mas a gente não sabe. A minha percepção de Rio de Janeiro é que os casos que estão sendo noticiados estão muito abaixo da realidade, porque eu conheço várias pessoas que estão com sintomas, que têm tudo para ser coronavírus e não fizeram o teste, porque não tinha ou não tem ainda teste disponível. Então, eu estou olhando os números do Brasil com um pouco de desconfiança. Então, assim, não tem como saber quando é que vai voltar. Tem gente que fala em 1 ano, tem gente que fala em 2. Hoje foi anunciado que as companhias aéreas vão receber também injeção de capital, porque as companhias aéreas, se ficar 3, 4, 5 meses, sei lá, se fosse sem injeção de capital, algumas iam quebrar e outras iam demorar 6 meses, acho que foi a KLM que anunciou que ia demitir, não sei quantos por cento, acho que 40% dos seus funcionários, logo na primeira semana que a crise começou a aumentar na Europa, né? E eu recebi de uma pessoa conhecida uma mensagem que aparentemente é verídica, de que 70% dos funcionários da Azul estavam em férias ou licença sem vencimentos, tal, por um tempo ainda indeterminado. Então, por óbvio, se eles estão colocando as pessoas, manutenção de aeronave, essas coisas também vai ficar deficitário, né? Se não tiver essa injeção de capital para ajudar esse pessoal, daqui a pouco, eu não sei se eu entro em avião daqui a 2 meses, entendeu? Quando voltar a crise. Olha só, o Henrique, meu amigo que está aí na live, que é da área de turismo, está perguntando se eu vejo alguma luz no fim do túnel para o setor de turismo. Henrique, eu acho... Conte comigo, Henrique. Conte comigo. Eu quero viajar muito depois que isso acabar. Não, então, Tati, eu acho que um monte de gente vai ficar com demanda reprimida de viagem. Mas os aviões têm lugar, não tem como aumentar muito, né? Não sei, eu até falei com o Henrique isso há umas semanas atrás, quando ainda era possível a gente se encontrar cara a cara, que talvez as agências voltem primeiro no turismo nacional, né? Então, o Henrique estava pensando, acho que nos destinos nacionais,
porque eu não sei quanto tempo as restrições entre países vai continuar, Vai né? permanecer. Até porque tem umas informações, enfim, não sou da área médica, mas pelo que a gente vê, que o troço é cíclico, né? Tem gente, tipo, tem uma segunda onda, talvez muito menor, mas já na China, de um pessoal remanescente, ou do pessoal que chegou depois de viagem e tal. Então, pode ser que a grande onda passe no primeiro momento, mas depois ainda fique esse rescaldo, né, para ser feito. E aí, por conta disso, as fronteiras estarem mais limitadas, enfim. O Alessandro é da área do setor de eventos. Não sei como é que vai ser também isso, gente, porque, por exemplo, o Alessandro trabalha com eventos de vários tipos. Um dos eventos que, né, foram todos adiados foram as maratonas. Maratona de Tóquio, de Paris, de Londres e tal. E aqui no Rio mesmo, as corridas de rua, todas foram canceladas no primeiro semestre. Será que vai ter dia no segundo semestre para fazer, né, todas as corridas e todos os eventos, né? Então, porque você não tem como aumentar o número de dias e o espaço na cidade. Então, realmente vai ter aí, de repente, um faturamento de 50%. Aí eu queria entrar, Tati, porque a gente prometeu que não ia ficar muito tempo falando, né? Vou entrar agora um pouco na parte de finanças pessoais, para a gente deixar depois o final para perguntas. Então, assim, tem um monte de gente me perguntando o que faz agora com dinheiro, o que compra e tal. E, assim, a maior mensagem que o Tamboaço, que é o sócio fundador do Family Office que eu trabalho, fala na crise não faça nada. Então, essa é a primeira frase. Na crise não faça nada. Se você tiver que fazer alguma coisa, não venda. E se você tiver que fazer alguma coisa, compre. Tá? Agora, não é hora de sair vendendo nada, mas o ideal era que a pessoa já tivesse uma carteira, e eu não sei se todo mundo tem, porque eu não sei se todo mundo faz o planejamento financeiro dessa forma. O ideal, quando você vai fazer uma carteira, é primeiro separar para renda fixa 3 anos do seu custo de vida. A gente faz, quem faz planejamento financeiro de longo prazo, faz carteiras de forma totalmente diferente de banco e de corretoras. Para a gente não existe conservador, moderado e agressivo. Esse conceito não existe. Então, assim, se uma pessoa... Vou dar uns exemplos numéricos aqui. Se uma pessoa gasta R$10.000 por mês, a gente fala que ela deveria ter pelo menos 3 anos de custo de vida em renda fixa líquida. Renda fixa, feijão com arroz. Renda fixa que você consiga resgatar a qualquer momento. Então, essa pessoa deveria primeiro separar 360 mil, que são 36 meses vezes 10 mil. Aí a gente sempre coloca uma margem, então vamos falar em 400 mil. Esse 400 mil tem que estar em renda fixa com liquidez. Porque muita gente começou a sair de renda fixa e ir para ações, porque renda fixa estava rendendo pouco. Mas a função da renda fixa, na nossa opinião, é dar liquidez, não é fazer o seu patrimônio crescer. Seu patrimônio vai crescer com as outras 2 classes de ativos, que são multimercado e ações. E por que você não pode primeiro colocar nessa classe de ativos? Porque as crises vão acontecer. A gente está vendo essa, sem precedentes. Já teve 2008, já teve o SARS, foi o quê? 2009, se não me engano? A gripe aviária. Teve 98, 97, 2001. E o interessante é que 2001, que foram os atentados terroristas em Nova York, quem perguntou aí quando é que a Bolsa ia voltar, demorou só 3 meses para a Bolsa voltar. Eu achei que todo mundo ia ficar morrendo de medo de viajar e foi super rápido. A tendência é que essa demore mais. Então, assim, o ideal é você ter o seu colchão de liquidez em renda fixa, feijão com arroz, basicona. O que eu estou vendo agora é muita gente que tinha renda fixa em crédito privado,
que muitas vezes você vai olhar o que é o crédito privado e não é uma empresa de qualidade. As empresas sofrendo agora, alguns fundos de crédito privado fecharam para resgate, então você não consegue tirar o dinheiro de lá, você achou que estava tranquilo em renda fixa e você não consegue resgatar. Então, uma carteira assim, eficiente, mas que tenha preocupação em preservação de capital e em gerar liquidez nesses momentos como a gente está passando agora, deveria ser assim. Então, ter 3 anos é o mínimo, tá? Eu vejo muita gente falando 6 meses e tal, mas é pouco. Óbvio que se você acabou de abrir um negócio, você comprou um apartamento, ou você está pagando uma dívida, você não vai ter imediatamente os 3 anos em renda, já guardados. Mas a sua meta deve ser essa. Deve ser ter esse colchão de liquidez. E aí, depois que sobrar mais dinheiro, coloca em multimercado, que a gente não recomenda que seja mais que 20% do seu patrimônio, porque os multimercados alavancam. Então, tem muita gente que acha que ações é muito mais arriscado do que multimercado, e na realidade não é, porque a ação você está comprando um pedaço de uma empresa e eu costumo falar que do chão não passa. Se você comprou uma ação a 50 e deu tudo errado e foi para 0, você perdeu só o que você colocou. Nos multimercados fazem alavancagem e fundos imobiliários, que eu ouvi ano passado um monte de gente falando para comprar fundo imobiliário, você tem que fazer aporte de capital. Então, o fundo está negativo e você ainda tem que aportar. Então, tem que prestar atenção em que tipo de ativo você está comprando. Então, numa carteira ideal, você tem que ter essa diversificação, renda fixa, multimercado e ações. Mas, como eu falei para a Tati ontem, agora não é hora de montar a carteira. Agora é hora de ficar onde você está. Se você precisar de dinheiro, porque você não vai ficar sem ter renda 3, 4 meses, tira da renda fixa primeiro. Isso é o melhor a se fazer agora. Tá, deixa eu ver aqui. Calma aí que tinha umas perguntas. Então, se a pessoa está com o dinheiro dela, por exemplo, mobilizado na bolsa, tá? A maior parte dos investimentos dela, porque houve uma corrida dos últimos meses para o pessoal para a bolsa. E ela precisa de liquidez e não tem. Você acha que é melhor realizar o prejuízo da bolsa ou aproveitar que os juros estão baixos e pedir um empréstimo em banco? Tati, tem que ver caso a caso, mas assim, a pessoa tinha 100% da... Será que ela não deixou nem um pouquinho em renda fixa no banco? Não tem um CDBzinho ali sobrando e tal, de bobeira? Assim, na ordem de preferência, melhor ir na renda fixa primeiro. Se ela precisa resgatar alguma coisa de ações, tenta não resgatar total, porque assim, se a pessoa tiver em fundo de investimento, fundo de ações, os fundos de... qualquer fundo, né, tem o benefício de você só voltar a pagar imposto de renda depois que o fundo volta para onde ele estava. Então, se a pessoa, né, o fundo está aqui, e aí caiu 30%, a pessoa só vai voltar a pagar ganho em cima do saldo na hora que isso voltar. Então, se ela tiver que resgatar, o ideal é não resgatar total. Resgatar ali só o que precisar, para você continuar no fundo, porque para você ter esse benefício fiscal tem que ser fundo do mesmo administrador. Então, o ideal é não fazer resgate total. Tá. Bom, se por acaso, nesse momento, a pessoa ainda consegue ganhar algum dinheiro, né? Porque tá todo mundo lutando para pagar as contas, mas às vezes acontece de ter um recebível que entra, enfim. Que tipo de investimento você indicaria assim, como mais seguro dentro da realidade que a gente está vivendo hoje?
Então, Tati, tem que olhar quanto que a pessoa gasta por mês, né? Porque, como eu falei, o mais importante é qual que é o objetivo do planejamento financeiro? É você fazer uma carteira para que a pessoa tenha ganhos reais. O que é ganho real? É ganho acima da inflação. Então, assim, se hoje a taxa Selic é 3,75 e a projeção do Banco Central para a inflação é 2,90, mas vamos arredondar para 3, tá? Então, se você colocar num fundo que dê 3,5, por exemplo, e a inflação é 3, você só vai estar ganhando 0,5% real ali naquele investimento. Para um primeiro momento, isso é ok, porque a recomendação agora é não fazer movimentos bruscos, tá? E a gente não sabe se a taxa de juros vai continuar desse jeito, a gente não sabe como a inflação vai se comportar. Então, para o curto prazo, colocar em renda fixa é bem ok. Aí, porque o planejamento financeiro te ajuda a botar no papel como você vai chegar, onde você quer chegar. Então, se o objetivo eu quero ter um dinheiro com 70 anos, de onde eu possa tirar renda para manter meu custo de vida hoje, para pagar, para ter um rendimento ali, 80% que eu tenho hoje e tal, aí mais lá na frente a gente tem que fazer uma carteira que tem essas duas outras categorias que eu falei, que é multimercado e ações, mas agora não é a hora. Agora não é a hora de fazer movimentos bruscos. Então, é colocar no DI do seu banco lá, no tradicional, até a gente passar por essa super... Como diria minha avó, bota na poupança, né? Põe no DI do seu banco mesmo. Deixa eu ver se tinha mais... Porque as minhas dúvidas ontem eu tirei todas, né? Então eu não sei se alguém tem mais... Então, enquanto você vai vendo, deixa eu falar, aproveitar e falar outras duas coisas. Muita gente fala assim para mim, mas não sobra dinheiro no final do mês para eu guardar e tal, porque não dá para pagar as contas, não sei o que. Assim, a primeira regra de ouro do planejamento financeiro é pague você primeiro, você do futuro. Então, eu dou aula de educação financeira numa escola de baixa renda aqui do Rio e atendo os pais dessa comunidade em Botafogo. E quando a pessoa fala isso, eu sempre falo, porque é uma regra, né, que está na apostila do Banco Central, em todos os livros básicos de educação financeira, pega R$50 e bota no envelopinho que é a sua poupança. E quem tem conta em banco é mais fácil ainda. Programa uma aplicação automática de 50, de R$100 que seja, porque tira primeiro a parte da poupança, depois você faz os gastos. A gente tem que pensar o contrário, não é que não sobrou dinheiro para eu guardar. Primeiro guarda o dinheiro e depois você só gasta o que sobrar disso. Então, as pessoas estão vendo agora, infelizmente, como que é importante ter a reserva, o colchão de liquidez, mas nunca é tarde para começar. Então, depois que passar isso, gente, vamos começar aí a guardar dinheiro. E começar a fazer... Sem deixar de viajar, né? Para não quebrar o amigo que está aí vendo a gente. Para nosso consolo, a final da Libertadores vai ser no Maracanã. Então a gente nem vai precisar ir para Lima. Pelo menos garantimos que a gente vai conseguir assistir a final da Libertadores esse ano, né, amigo? Tem que ao lado bom. A gente não vai precisar viajar tanto em 2020. E não vai ter final do Mundial esse ano, né? Tem isso também. Ao lado bom das coisas. Bom, eu recebi uma pergunta aqui. Recebi uma herança. Acontece, né? Porque muita gente vai falecer nesse período. E preciso fazer um investimento com isso. O que você recomendaria hoje para médio e longo prazo? Assim? O que você faria com esse dinheiro? Porque às vezes você receber uma quantia
pequeno e botar num DI, por uma liquidez, é uma coisa. Mas se a pessoa recebe um valor expressivo, como é que ela se planeja com isso? Tá. Tem Essa gente já pergunta é matando a boa. avó e a avó, gente. Ai, que horror! Essa pergunta É é porque eu vou boa. recebendo umas coisas pelo Instagram também. Porque tem gente que Tá. não... Essa pergunta é boa, gente, porque é o seguinte, se já é um dinheiro extra, né? Um dinheiro que você não está contando para os gastos ali do dia a dia, aí tem que fazer o que eu falei antes, que é quanto você gasta por mês, vamos separar 3 anos de custo para renda fixa e o resto a gente vai alocar nas outras 2 caixinhas, que é multimercado e ações. E aí muita gente me pergunta, mas agora é uma hora boa para entrar em bolsa? Não, assim, não existe hora boa, porque não dá para acertar timing de entrar e sair de fundo, de ação. Tem gente que faz isso muito bem, né? Tem gente que investe em ações por outros métodos que não dos gestores que fazem gestão de valor. Tem gente que é bom ali de day trade, de operar gráfico e tal. Não é a minha praia, não é a praia do lado do escritório, do planejamento financeiro que a gente faz. Então, assim, se você receber um dinheiro extra, vamos fazer a conta do custo mensal, separa 3 anos para renda fixa, aí depois é multimercado e ações. E aí, eu acredito em você selecionar bons gestores de ações e de multimercado. Tem gente que gosta, né, de comprar ações direto. Eu prefiro estar em fundos de ação, porque se você não é da área, você tem outro trabalho, você não vai ficar ali todo dia acompanhando as notícias da empresa, olhando o resultado e tal. Então, é melhor delegar isso para um gestor que faça isso bem, via fundo. Fora o benefício operacional, né? Se você tem ação e vende, você tem que fazer carnê-leão, depois tem que botar no programa do ganho de capital, exportar no ano seguinte. Então, assim, eu prefiro fazer alocação em fundos multimercado e fundos de ação, mas aí é uma preferência de cada um. Mas respondendo a sua pergunta e resumindo, é isso, colocar de 3 a 5 anos de custo mensal. Tem gente que põe mais, tá? A gente tem cliente lá que tem 7 anos de custo de vida em renda fixa, porque tem um volume maior e aí o resto ele coloca em multimercado, a gente coloca 20% e o resto é em fundo de ação. Que vai chacoalhar, sempre vai chacoalhar, mas é para o longo prazo. Aí longo prazo é 3, 5 anos, não é um ano, 2, não. Tá. Bom, eu acho que as minhas perguntas terminaram. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta para Juliana. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui também. Ó. Foi ali, ó. Clóvis perguntou, Fernanda perguntou. Quais as despesas decorrentes do fundo de ação? Com o administrador, taxa de performance? Essa é do Clóvis. Clóvis, cada fundo cobra uma taxa, tá? Muitos gestores de ação que eu conheço cobram 2% de taxa de administração mais a taxa de performance, ou seja, se ele conseguir mais do que IGPM mais 5, mais 6, ele vai cobrar uma taxa de performance, mas aí é de fundo para fundo. Quando você for olhar no banco, no seu banco, tem a informação lá de taxa de administração e performance. Os fundos multimercado a mesma coisa, mas assim, varia muito. Tem fundo que cobra zero, fundo DI cobra menos, né? Geralmente, fundo de renda fixa, 0,5%, 1%. Os fundos multimercado de ação, tem fundo que cobra 2%, tem fundo que cobra 3%. Varia de gestor para gestor. A Fernanda está perguntando de fundo de reserva, 3 a 7 anos de custo. Fernanda, a gente chama de... pode estar em mais de um fundo de renda fixa, tá? Pode estar em Tesouro Direto, pode estar em CDB, mas o que a gente chama de fundo de reserva é exatamente isso, é de 3 a 5 anos do seu custo de vida. Então, quanto mais a pessoa gasta, maior vai ser essa parcela que vai estar em renda fixa.
O Thales está perguntando se é bom para comprar no mercado de ação desde que a pessoa esteja capitalizada, pois o Ibovespa caiu bastante. Thales, se você tiver uma reserva, a sua reserva lá em renda fixa, que dê para você viver 3 anos pelo menos, e hoje eu ouvi de um gestor isso, você tem que conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque assim, se você tem dinheiro sobrando, né, o colchão de liquidez está lá bonitinho, eu tenho muito mercado, mas aí você aplica em ações e não consegue dormir, então não, né? É melhor você ter um ganho menor no longo prazo, mas você conseguir. O som tá ruim, Ju. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Tá, agora voltou. Melhorou. O Clóvis perguntou aqui assim, fundo de ação ou ETF? Não estou vendo essa pergunta. Tá, um pouquinho Clóvis, acima do... ETF é você comprar índice, né? E aí tem fundos de ETF. Ok também, mas aí assim, eu, por exemplo, eu não gosto de comprar fundo indexado ao Ibovespa. Porque você está comprando simplesmente as ações mais negociadas na Bolsa. Você não fez uma seleção das ações, você não fez uma seleção das empresas, você simplesmente está comprando as ações que são mais negociadas. Então, assim, existem gestores de valor que olham, fazem fluxo descontado das empresas, alguns até sentam no conselho de administração, no conselho fiscal. Então, assim, são empresas que foram estudadas e o gestor chegou à conclusão que aquela empresa vale X e ela está sendo negociada na Bolsa com 50% de desconto. Então, você está comprando alguma coisa que você entende. O Ibovespa, tudo bem, você consegue ver o que está no índice, mas você não tem, né? Você não escolheu, não fez stock picking ali das ações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Que estou só subindo, né? E a gente perde algumas coisas. Enquanto a Tati vai vendo as perguntas, eu queria falar mais duas coisas que não tem nada, quer dizer, mais ou menos, né? Não tem nada a ver com finanças, mas que eu separei aqui para falar. Que tem um monte de gente que eu tô vendo, né, nos grupos e tal, que a pessoa tá angustiada, porque tem notícia ruim, assim, né? De o varejo vai sofrer. Esse é outro setor que deve sofrer bem, né, gente? Porque os shoppings estão fechados e a gente não sabe como é que vai ser retomado depois. Esse artigo que eu falei do Washington Post, que foi indicado pelo Maurício Benvenuti, The New Economy, diz que pode ser que depois mude, né? Que as pessoas não vão, deixem de ir para shopping, comecem a comprar de uma outra forma. Então, assim, tem gente que está super angustiada com... a forma de consumo muda, né? A forma de consumo. Pessoas que estão super angustiadas, assim... Aí, assim, eu acho que a pessoa tem que sair de grupo de WhatsApp que está deixando ela angustiada. Assim, não dá para a gente ficar 24 horas ligado nas notícias. Então, assim, aproveita também a quarentena para fazer uma limpa no seu Instagram, no seu Facebook, sabe? Tem gente que não agrega nada, assim, pelo contrário. Então, aproveita também porque a gente tem que ficar bem de espírito. De cabeça, né? Para passar por isso tudo. Porque tem gente que desconta isso, por exemplo, a gente estava conversando ontem, né? Tem uma galera que, assim, eu, por exemplo, cara, eu não tenho nem vontade de comprar nada. Tirando vinho, eu não fico com vontade de comprar nada. Mas tem uma conhecida minha, cara, que todas as mensagens que ela tem recebido de vendedora de loja, de desconto de loja, antes que ela tá consumindo alucinadamente pela internet, assim. Eu falei, para com isso, pelo amor de Deus. Assiste a live amanhã para você falar com a Ju, por favor. A minha irmã, que está aí na live, a Mariana, ela mora no Canadá, né? Ela mora em Toronto. Aí meu cunhado mandou a notícia que eles proibiram de fechar um monte de coisa, não sei o quê, autorizaram entrega só de algumas coisas, comida, remédio, nananã, e bebida alcoólica.
Bebida alcoólica tá liberada. Ufa! Não, mas aqui também. Tem vários lugares que, tipo, eu acho que loja tá demorando, sei lá quanto tempo para entregar, mas a Mistral entrega no mesmo dia. Tem algumas coisas a galera... Não é propaganda, pode ser World Wine ou qualquer outra coisa, tá? Não é para patrocinado, isso aqui não. Até poderia, né? Mas não é. Tá, o Clóvis está falando aqui que a gente tem que cuidar da saúde mental e do espírito, né? Porque... Ó, tem uma pessoa que eu não vou identificar quem é, dizendo que tem maconha online no Canadá. O pessoal vai fugir do bloqueio da quarentena e vai se mudar para o Canadá agora, depois dessa, né? Cara, gente, então, o horário, Ju, era às 6. Tem uma galera me mandando aqui assim, começou mais cedo. Ué, Tati, mas o negócio que me mandou, acho que era 5. Eu acho que é 6, amiga. Não, mas assim, dá uma resumida, vamos ver se surge mais umas perguntinhas, só para o pessoal que está entrando agora não ficar órfão. Caraca, foi mal, galera. Olha lá, ó, vem lá, pois é. Olha lá, ó, começou a entrar um monte de gente, que era o horário das 6. Caramba, bom... A turma das 6 está entrando agora. Isso fica gravado, Tati? Eu botei para gravar, eu não sei se grava, porque eu não sou das pessoas mais experientes nisso. Gente, foi mal, assim. a gente vai gravar a live e se tiver demanda a gente faz. Um monte de gente falando que recebeu às 18. Poxa. Mas, gente, desculpa, sabe o que é isso? É falta de experiência, tá? Porque aqui a coisa foi num bate-papo de amiga e a gente resolveu fazer isso para compartilhar informação. A Nana tá falando que a live vai cair depois de 1 hora. A Maró tá falando que fica 24 horas no Stories. Se tiver demanda, a gente faz outra depois. E então vou só para fazer umas considerações finais. Para a gente tirar lições dessa confusão aí que a gente está vivendo, né? Então, acho que todo mundo está revendo rotina doméstica. Eu li também um artigo dizendo que várias empresas estão vendo que os funcionários não precisam ficar 5 dias por semana, 8, 12 horas por dia no escritório. Então, de repente, a gente vai ter aí uma mudança na forma de trabalhar das pessoas.